Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos para a palavra do dia hoje. Nós vamos falar da matemática de Deus. Algo muito interessante que estudando essa semana Deus trouxe para o meu coração. Foi algo assim muito interessante, algo assim que me tocou profundamente e que eu queria compartilhar com vocês. E eu fazendo a leitura da palavra, eu estava lendo o texto de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7, e estava falando ali do profeta Elias, que Deus fala com ele assim, para ele ir para Serepta, que uma mulher ia cuidar dele. E quando nós vemos esse texto, algo que me chamou muita atenção, que aquela mulher não teria um sustento nem para ela, e de repente Deus manda o profeta lá para que aquela mulher ia sustentar a ela. E com isso eu estava meditando e a gente vê que quantas vezes Deus fala alguma coisa para a gente, quantas pessoas, às vezes propósitos que acontecem com a nossa vida, e nós ficamos ali pensativos, tentando fazer contas, pensando, será que vai dar certo? Será que eu tenho condição de fazer isso? E algo que Deus tocou muito no meu coração, que quando Ele traz algo pra gente, quando Ele tem um propósito, quando Ele quer fazer algo, quando Ele tem algo determinado para as nossas vidas, Ele vai dar um jeito. Ele vai fazer acontecer. E a nossa parte é apenas confiar, é fazer, né? É dar aquele passo de fé. Imagina quando Moisés, né, foi atravessar ali o Mar Vermelho, ele tinha prometido àquele povo que estava escravo, né, no Egito, e de repente aquele povo se alegrando que ia se livrar daquela fase ruim, de tantos anos de perseguição, de sofrimento. De repente eles se deparam com o mar e quando se menos assustaram estavam vindo, né, Faraó e seus cavaleiros atrás daquele povo. E imagina Moisés naquele momento ali, como ele não teve, não ficou com medo, como que as circunstâncias ali pareciam improváveis. E quando ele olha para Deus, né, Deus toca ali no coração dele, ele sente que ele precisava fazer a sua parte, que ele precisava dar o primeiro passo. Então ele dá o primeiro passo, ele faz a ação, né, e quando ele dá a atitude dele de pisar ali nas águas, o mar vai se abrir, ele passa e o resto é com Deus, né? Então, como várias outras histórias, a gente vê que Deus vai fazer milagres, vai fazer coisas extraordinárias, maravilhoso, e apenas que Ele vai pedir da gente é que a gente confie, que a gente faça, né? Porque confiar e ficar quieto não é uma confiança por inteiro, integral, né? Então, se a gente confiar, se a gente realmente confia, a gente precisa mostrar que confia. E uma maneira, né, prática de fazer isso é quando nós confiamos e temos uma ação, fazemos algo. E quando nós fazemos algo, a gente vai viver o sobrenatural de Deus, a gente vai poder fazer algo extraordinário. E nesse texto o que me chama a atenção é que o profeta, ele obedece à voz do Senhor. Ele vai para Sarapta, né? E quando ele chega lá, ele procura aquela mulher. E aí, quando ele pede a mulher para poder fazer um bolo para ele, a mulher não tinha. Ela fala que ela só tinha um bocado de farinha, que ela ia fazer um bolo, né, para o filho dela, e ela ia esperar a morte, que era o último sustento dela. E mesmo assim, aquele homem vai falar com ela assim: mulher, tenha fé, faz primeiro para mim. E você vê, as circunstâncias, né, dessa situação é uma circunstância bem improvável. Porque imagina uma mulher que tinha, na sua última refeição, digamos, que até onde ela sabia, né, ela era viúva, o texto vai falar com a gente que ela era viúva, e que tinha um filho, que só estava sozinha com seu filho, ela estava se virando, tinha acabado seu sustento, tinha acabado os recursos. E
quando, né, vem do nada, chega esse profeta para ela, ela acredita. Então, a gente acreditar, né, em Deus, a gente acreditar nas promessas, acreditar na palavra, muitas vezes vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida. Por quê? Porque às vezes no momento que a gente acha que acabou, ou quando a gente vê que as circunstâncias não são favoráveis, que não tem mais jeito, é onde que Deus vai entrar com a provisão dele, ele vai entrar com o sobrenatural. E aquela mulher, ela escuta o profeta, ela vai lá, prepara um bolo, e depois no finalzinho ali do texto a palavra vai falar que depois não faltou azeite, não faltou mais a farinha para aquela mulher, enquanto teve uma seca naquela região, né, em Sarapta, enquanto era necessidade. Então, enquanto tinha crise, enquanto tinha uma necessidade, Deus foi sustentando, e foi sustentando de uma maneira que não tem uma matemática, que não tem como comprovar, não tem como falar. E quantas vezes, né, que na nossa vida, ou situações que a gente vai passar, ou que a gente já teve, que não tem, matematicamente é improvável nós conseguimos contar ou conseguimos falar como que foi que nós conseguimos realizar algo, como que nós conseguimos fazer algo, porque não tem como, é um milagre improvável. Então Deus, ele é maravilhoso, e eu acredito que a matemática de Deus, ela não se explica, a gente se vive, apenas se vive. Então quando Deus pede para a gente fazer algo, é muito interessante você ver que duas pessoas, né, nós temos ali, esse texto me chama muita atenção, porque nós tivemos um profeta que Deus vai mandar para ele ir para uma cidade, né, ele vai ir para uma nova localidade, que ele vai para Sarapta. Então ele está trocando ali, indo para um lugar que ele provavelmente não conhecia muito bem, era um lugar novo, um lugar diferente, e que ele tinha que confiar que Deus ia prover alguém para sustentar ele. Então ele vai pela obediência, ele vai pelo temor, ele vai porque ele teve fé no que Deus estava falando. E no outro lugar, e por outro lado, a gente vai ver que tem uma mulher que ela também ouve a voz de Deus. Uma mulher que não tinha recurso, que não tinha condição. Mas ela ouviu a voz de Deus, ela foi obediente, porque ela acreditou que o profeta falava algo sincero, que era algo de Deus que vinha sobre ele. E ela dá ouvido para aquele profeta e vai, com o único bocadinho que ela tinha, com a única refeição que ela tinha, ela compartilhou com o profeta. Por quê? Porque ela acreditou que Deus poderia fazer algo naquela situação, né? Que Deus ia trazer uma provisão. Então você vê dois casos, duas situações improváveis. Mas quando as situações improváveis nas nossas vidas acontecem, é hora da gente exercitar a nossa fé, é hora de acreditar que Deus vai mudar a história, que Deus pode fazer infinitamente o que nós imaginávamos, que pensávamos. E quando você vê que essas duas pessoas, quando elas dão esse passo de fé, Deus vai fazer o extraordinário, Deus vai fazer um milagre. Por quê? Porque Ele vai pegar e vai multiplicar a farinha, vai multiplicar o azeite e vai trazer o sustento para aquela casa. Então trouxe sustento para aquela viúva com seu filho, vai trazer o sustento para o profeta que ele tinha enviado. E dá tudo certo. E parece que, né, vai dar tudo certo ali, vai ficar tudo bem. Só que passa-se alguns dias, vai passar, né, o texto vai nos falar que ao decorrer de alguns dias ali, ainda vai ter uma outra história. Aquele filho, aquele menino ali que estava acompanhado daquela viúva, imagina, né, uma mulher provavelmente sem família, o texto não explica muito, mas só fala que era uma viúva que tinha um filho. E de repente esse filho morre. E aquela mulher, ela chega até o profeta e vai questionar por que ele chegou até a casa dela, por que está acontecendo. E quantas vezes, né, às vezes acontece algumas situações na nossa vida, acontece alguma coisa
inesperada conosco e nós queremos culpar Deus. Nós às vezes entramos em desespero, às vezes nós questionamos. Mas o interessante desse texto é que aquela viúva, ela chega até o profeta e ela tinha fé que o profeta era um homem de Deus, que poderia fazer algo a respeito da sua necessidade. E ela clama ali pelo profeta para fazer algo, que ela clama algo de Deus. Ela sabe que com aquela experiência que ela teve no primeiro momento de uma refeição, apenas uma refeição que ela tinha restante, aquela refeição ela foi multiplicada de uma forma que pôde sustentar, né, ela, o seu filho e o profeta por vários dias. Enquanto tinham aquela necessidade, eles foram sustentados. Então ela já teve uma experiência, ela já provou um pouquinho da experiência com Deus. E logo após, quando seu filho morre, ela tinha algo ali, ela sabia dentro dela de alguma forma que Deus, ele poderia fazer mais. Então ela chama ali o profeta e clama a ele o porquê daquela situação. E de repente o profeta vai, ele entra com aquela criança, ele ora a Deus, ele pede a Deus direção. E ele deita ali em cima daquele menino e clamando a Deus, Deus traz aquele menino de volta, né? Faz um milagre extraordinário. Então nós não sabemos que milagre foi um milagre atrás do outro e de experiências extraordinárias. Então você vê situações que às vezes parecem pequenas, coisas simples, mas para quem está vivendo, são situações graves, são situações necessárias. E quantos de nós passamos, né, por dificuldades, por lutas, e cada um de nós, a gente tem um sentimento, tem uma necessidade, uma esperança e tem uma limitação. E só mesmo quem passa, quem sente ali, né, que está precisando do seu milagre, é que o milagre, o tamanho da importância e aquela necessidade de ser ouvido, de resposta que Deus possa fazer. Então, o que a gente aprende com esse texto, né, que independente da situação que seja, independente de quem que sejamos, que possamos ser, se é uma pessoa de muito conhecimento ou de pouco conhecimento, de uma situação financeira mais simples ou uma pessoa com muito recurso, Deus, ele não vai olhar para nós dessa forma, né? Deus, ele está ali para atender aquele que crê, aquele que espera e confia verdadeiramente nele. Então, aquele que espera verdadeiramente no Senhor e tiver fé e clamar a Deus, ele está apto ali a fazer algo extraordinário, algo maravilhoso, porque ele nos ama, né? Então, nosso maior presente, né? O que nós temos mais maravilhoso é esse amor de Deus com as nossas vidas. Então, toda vez que nós clamamos, toda vez que nós buscamos, que nós esperamos no Senhor, Ele sempre terá algo extraordinário para as nossas vidas. Ele terá algo para surpreender, para socorrer, para curar, para realizar, porque Ele é maravilhoso, Ele é todo-poderoso e Ele nos ama de uma forma extraordinária. E isso é extremamente lindo.